boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o EcoMind Talks, nova temporada 2026, com muito carinho, né? Tem esses convidados que já temos uma parceria há alguns anos. Lembro bem da parceria quando começou, assim, que a gente queria se ajudar, se ajudamos ali para a gente conseguir ter a Meu Resíduo junto com a Recic junto com a Meu Resíduo, porque é fundamental ter parceiros próximos, né? A gente é de cidades vizinhas, mas não só isso, ter um trabalho que a gente vê assim que não é só econômico, ter um trabalho social na causa da Recic. Então, assim, por muito tempo a gente falou, nós vamos fazer um podcast, nós vamos chamar o pessoal e a gente conseguiu, né, com a correria do dia a dia, juntar esse episódio, juntar esse cronograma que nós temos, a gente está faltando de orgânico da Recic, então vamos encaixar agora no início do ano para a gente fazer um sucesso. Bom, então, sou Ismael, sou o host do EcoMind Talks, que é um podcast de conversas sustentáveis, conversas ambientais, sociais, seja de inovação ou até de socioeconomia, né, para a gente ativar esse público com novidades, ou o que as pessoas fazem na hora do aperto ambiental, na hora da ajuda social, como a gente trata essas questões. Então, é um podcast voltado a isso. E trago aqui, então, hoje a Aline, o Bernardo e a Luana, da Recic, né, para conversar um pouco sobre a história da Recic. Então, hoje eu, Ismael, estou vestido com uma camiseta branca, uma calça jeans azul e um tênis preto. Sou de pele clara, tenho uma barbicha característica, né, lisinha, que todo mundo me conhece assim. Não, se tirar a barbicha, ninguém vai mais me reconhecer. E estamos aqui em Lajeado, no espaço da Unimed, Vale do Taquari e Rio Pardo, que é o espaço de inovação chamado Vibe, que nos cedeu esse lindo local para a gente gravar esse belíssimo podcast. Então, bem-vindos e muito obrigado por aceitar. Vou começar pela Luana. Luana, faz sua apresentação, que é formada, o que tua caminhada e como está a tua apresentação social para o nosso público. Sim. Bom, eu sou a Luana, sou uma das sócias, né, empreendedoras da Recic, sou formada em engenharia ambiental pela Univates, moro na cidade de Lajeado já fazem 14 anos e sou também uma das educadoras socioambientais dentro da empresa, onde eu cuido da parte da educação ambiental. Hoje eu estou vestindo uma camiseta verde, que é a camiseta da Recic, uma calça preta de tecido, uma sapatilha preta, sou clara, tenho os olhos azuis e o cabelo comprido. Então tá, bom dia. Eu sou a Aline Redlum Bandeira, uma das sócias também da Recic. Hoje cuido da parte mais administrativa, sou formada em administração, já estou aqui em Lajeado já faz 20 anos, mas Minha sou colega, natural. também sou administrador da É, administração. sou Não somos administradora. só ambientais, mas tem um Não. pezinho lá. Eu sempre digo, eu sou formada em administração, mas o coração é de lixóloga, É isso né. aí, me choca. Legal. E eu sou natural de Santa Maria, então, em sou esposa do Bernardo, e eu estou vestida, então, com uma camiseta listrada, branco e preto, uma calça jeans, um tênis verde, sou morena e tenho cabelo escuro, cacheado, crespo. Olá a todos, eu sou o Bernardo, também sou um dos sócios da Recic, né? Sou formado em engenharia mecânica também pela universidade aqui do Vale do Taquari, a Univates. Atuo dentro da Recic na parte mais operacional, cuido da parte das coletas, parte de custos, orçamentos, né? Então, entrei um pouco depois junto nessa caminhada com as meninas, né? A Recic já tem 5 anos, mas eu estou há 3 anos dentro do negócio, né? E eu fui um dos incentivadores a buscar a parceria, né, com a Meu Resíduo, né. Não que elas não quisessem, né, mas alguém tomou essa iniciativa, né. E hoje eu estou vestindo uma camiseta polo preta, uma calça jeans clara, tênis marrom, sou de pele clara, cabelo castanho, curto, Isso aí. isso aí. E eu tenho que confessar uma coisa, porque no meu celular eu tenho o contato da Recic, eu tenho escrito Bernardo. Então eu tô sempre falando com o Viu? Bernardo. É. Aí, às vezes, é a Luana aqui. Aí eu trato como estou falando com o Bernardo, porque eu pego o nome que está descrito, mas eu sei que é o contato comercial.
Mas daí: "Ô Bernardo, tu não", e aí não, é a Luana que é a Mas quando vem o teu contato, o Isma, a gente já direciona para para o o Bernardo. Bernardo: "Ó, o Isma mandou O pai da mensagem". criança, o pai da meu resumo. É bom Olha lá. saber, né. Não, mas a gente tenta, ajudar, né, e é bom esse contato de fazer com os clientes também, apesar que às vezes a gente faz demanda, a gente já fez umas coisas legais, tipo esse Vale que repercutiu muito, né. Vocês fizeram, claro, todo, a parte de resíduos que foi bem difícil, mas eu nunca tinha visto uma separação daquelas, naquele nível, dentro de uma feira, né, do porte que é, do volume de pessoas, você chegar ao ponto de separar, né, o orgânico, ali, fazer uma triagem, né, que geralmente o reciclável o pessoal separa, mas o orgânico ensaca, tá misturado, vai embora assim. Não, vocês separavam o orgânico. A gente foi lá filmar e ver isso e na prática funcionou, e a gente conseguiu com o mapa chamar a atenção e mostrar valores impressionantes de uma feira, né, e é isso que uma parceria funciona. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, a gente tem uma caminhada anterior, né, a gente gostaria que vocês explicassem para todo mundo que nos assiste, né, como é que nasce a Recic, né? Da onde vem a história de vocês? Eu já vi que tem pessoas da área ambiental, tem pessoas da área administrativa, né? Onde é que você se encontra? E o que estava incomodando aqui em Lajeado quando nasceu a Recic? Assim, qual a rotina que fez esse projeto acontecer? O que faltava aqui? O que estava sem sal aqui em Lajeado? Pô, aqui é um campo para Recic nascer. Bom, a Recic nasceu da dor da gente ver o resíduo orgânico sendo encaminhado para o aterro sanitário. E do nosso preconceito que a gente tem com os resíduos recicláveis quando direcionados a às pessoas que trabalham com a reciclagem, né, que são os nossos catadores, mas que a gente chama de agente ambiental, né. Sim, Porque hoje a gente acaba tendo um problema lá na fonte, né, nas nossas residências, que a gente acaba misturando o nosso resíduo e não dando o destino adequado e também não cuidando do dia de coleta, o que que é um resíduo reciclável, o que que é um orgânico, o que que é um rejeito, né. Então a Recic nasceu para tentar conscientizar e sensibilizar a população lá no início em Lajeado e tentando focar com os grandes geradores, né, que no caso aqui seriam os condomínios. E a gente começou a ter muita procura de residência individual, de pessoas que: "Ah, eu tenho a composteira, mas eu não consigo mais cuidar dela. E aí que vocês não podem começar a coletar, né?". Não, a gente quer tentar o condomínio todo, mas aí tem toda uma questão de todos os moradores daquele ponto derem esse ok, né. E aí a gente começou a oferecer para pessoa física individual, e aí uma pessoa física, que hoje é nossa cliente, que é a Danusa da Evier, ela disse: "Eu quero na fábrica também, eu não quero mais só na minha residência". E nós: "Opa, tem mais um ganho aí, vamos ir para o jurídico". E aí a gente abriu a coleta para pessoa jurídica, né. E assim a gente foi evoluindo. Depois, com o tempo, a gente foi instigado pela Ana para fazer um evento aqui no Vai-Bi, em gestão de resíduos, nesse local que a gente está presente. Foi o nosso primeiro evento que a gente fez, a gente coletou todo o resíduo gerado aquele dia, foi um evento SW. da SW, Lajeado, né, na época voltado pra saúde, acho que era até aquele ano. E aí a gente fez aquele momento, a gente veio fazer um pitch, quem fez o pitch naquele dia foi a Aline, e o pessoal da Expovale estava aqui, da Sil, na verdade. E aí foi onde começou o nosso braço na gestão de resíduos em eventos. Então iniciou aqui no Vai-Bi, onde a gente está agora, ah, que logo legal. após foi a Expo Vale, e assim foi evoluindo. Hoje a gente faz corridas aqui na região, a gente fez novamente a Expo Vale 2 anos depois, com mais capacidade, com mais experiência, que isso é super importante. A gente vem evoluindo os nossos eventos, assim como a gente evoluiu na coleta, né, depois o Bernardo vai explicar um pouquinho. Então, sempre a gente busca uma melhoria para facilitar o nosso trabalho, para trazer um pouco mais de respaldo jurídico também e ambiental, né, sempre com relatórios, com evidências, que é super importante. E depois, lá no meio daquele furdunço da Expo Vale, a gente foi convidados, então, para assumir o projeto de educação ambiental dentro do município de Estrela, lá em Ah, que 2022. legal. E aí a gente vinha fazendo algumas palestras, né, em alguns municípios, a gente já tinha ido para Poço das Antas, Pouso Novo, Bom Retiro, e nós pensamos: "Bah, mas tem um contrato fixo com tantas horas, vamos encarar?". Sentamos lá, conversamos com as pessoas: "Sim, vamos encarar". Bom, e foi assim, então a Recic hoje tem 3 serviços à disposição, né, educação ambiental, a coleta do resíduo orgânico porta a porta para mandar para compostagem e a gestão de resíduos Resíduos em eventos. orgânicos. Eu estou desde o início, desde 2021, quando iniciou.
E assim a gente segue aí tentando conscientizar e sensibilizar as pessoas, principalmente com foco no resíduo orgânico, que é o que você comentou, né, que os eventos normalmente não fazem. Mas é o nosso coração, é o coração da Recic, assim como é o coração do conceito lixo zero também, que a gente sempre fala. Então, fazer essa valorização do resíduo orgânico para nós é bem importante. Não, eu vejo. E eu acho que é importante também, a sintonia que eu vejo de vocês, entende. Fazem 5 anos, mais ou menos, que eu conheci vocês, acho que foi em eventos, feiras, mas também depois teve a visita de vocês lá na empresa, e desde que eu vejo vocês, a sintonia é a mesma. Agora você já passou 5 anos, estamos aqui no podcast e vejo você se dando muito bem. E isso é uma coisa legal entre sócios, né, porque é um casamento, tem dias bons, tem dias ruins, tem dias difíceis, mas a empresa é um CNPJ, tem que ser mantido, então. Mas eu vejo uma sintonia muito legal, assim, de amizade, contribuição, de ajuda um outro, que funciona muito bem. Então, já começo dando os parabéns. Mas, assim, se eu passasse um dia, uma manhã inteira, vamos supor, acompanhando vocês, assim, o que que eu viria acontecer nesses resíduos orgânicos, nesse dia a dia, assim, desde a primeira coleta até o fim do dia? Eu ia cansar? Será? É muita batalha, muita coisa? Quais são os momentos, assim, alegres durante o dia e quais são os momentos com dor? Ou não tem, ou tem, só é só dor. Olha, na parte da coleta, né, eu tenho propriedade para falar, junto com a Aline, né, que quem faz a coleta hoje das residências e das pessoas jurídicas é eu e a Aline. Então, são dias longos, né, principalmente a segunda-feira, que a gente tem as rotas maiores, né, então a gente passa o dia inteiro fazendo as coletas de residência, são praticamente 40 coletas que a gente faz na segunda-feira. E a parte boa é quando tu consegue executar toda a rota sem nenhum imprevisto, né, o trânsito flui, tu não tem problema mecânico, as coletas tu consegue realmente realizar, porque às vezes a gente tem um cliente esquece de colocar o baldinho para fora, ou tá fechado e tu não ficou sabendo que não iria abrir o estabelecimento, né, então isso atrapalha um pouco a tua rota, porque tu tem que realocar ele, né, numa rota seguinte. Então, quando a gente consegue concluir as rotas sem nenhum empecilho, isso é um momento, sim, de alegria, né. Mas um pouco frustrante, às vezes, é no momento do descarregamento, né. Então, quando a gente leva o resíduo orgânico para o pátio de compostagem, às vezes, né, a gente se depara com alguns resíduos junto com o resíduo orgânico e não que não deveriam estar lá, mas aí eu deixo para a Aline, né, fazer o relato dela. É que daí, startup é isso, né, os mesmos sócios são os operacionais, enfim, então ao mesmo tempo que a gente cuida da faço nota fiscal, cuida do financeiro, eu também tô na operação. Porque o negócio ele começa pequeno, então a gente vai são 5 anos, mas é que nem eu falo, são 5 anos, mas que a gente cresceu mesmo, de 2 3 anos pra cá. Porque antes realmente é uma batalha, né, tu vim com uma novidade, um conceito diferente, um olhar diferente na gestão de resíduos, falar que as pessoas podem direcionar isso para compostagem, enquanto isso não é algo que se fala aqui, mas se fala em grandes metrópoles, e as pessoas não conseguem linkar, fazer esse link, então a a tua energia para botar cliente dentro do negócio é gigantesca. Né, então tu se esforça muito para divulgar o produto. Eu lembro que a gente começou lá em 2021, a Luana entrou logo no início, né, eu entrei mais para metade do final do ano, a gente tinha um 2 3 clientes. Né, então a gente não se pagava, era doação de sangue, né, a Luana trabalhando no negócio, eu trabalhava em outro negócio, o Bernardo também. Então, assim, todo mundo olha: "Ah, agora são empresários", enfim, não, a gente cada um tinha o seu negócio por fora, e a gente tinha essa idealização, essa que saísse realmente isso do papel. Então, para de fato a gente começar a dizer: "Hoje a gente é exclusivo do negócio", é de 2003 para cá. Até então, o Bernardo trabalhava numa empresa, numa metal mecânica e, né, e como ele era jurídico, ele conseguia, tinha um contrato jurídico, então ele conseguia organizar horários. A Luana, hum, tem a questão empresas familiares, e eu também, então a gente ia fazendo isso, até a gente dizer: "Não, agora a gente tem que dedicar 100% desse tempo". Então é um trabalho de formiguinha e que quando a gente
tá lá na coleta também, que daí as pessoas também não entendem. "Tá, mas vocês são dono do negócio, como é que vocês ainda estão no operacional?". Não, mas é que não é assim. Não é da noite para o dia que tu vai sair do operacional, que tu vai ter que contratar pessoas, aumentar a logística, tudo é uma questão de passo a passo consciente, maduro, né, para ninguém para nada, nós estamos falando de 3 rendas, né, e a gente já tem uma equipe maior em questão de marketing, que são pessoas contratadas com contrato, mas tudo é uma questão que vai aos pouquinhos. Então a gente está lá na coleta, né, e descarregando e quando vê, pá, né, vem latinha, vem não sei o quê, daí tu tem que chamar atenção. Pô, é tão simples, mas é simples para nós que estamos no dia a dia, daí a gente tem que esquecer que as pessoas que estão do lado de lá, vamos dizer assim, né, na rotina delas, para elas é lixo. Então tem gente que vai compreender, que vai entender que tem que é diferente, que tem um prestador de serviço, que tem um trabalho por trás, que tem que ter essa empatia, né, e mesmo se for com a coleta municipal. Mas aí é a parte que frustra, né, porque tu tá por trás do negócio, trabalhando, se dedicando, falando e quando vê: "Ai, veio errado, tá, veio um saco que não deveria estar aqui dentro". Às vezes de banheiro, às vezes, né, de material reciclado e nós: "Nossa, né, onde é que a pessoa estava com a cabeça quando ela foi lá e botou um saco de banheiro dentro da bombona do orgânico?". Aí essa parte é a que frustra, mas tem que começar todo um trabalho de reeducar, falar, pedir, e às vezes é clientes que já são antigos, mas dentro desses clientes já se mudou as pessoas, né, já são entra funcionário, sai funcionário, e às vezes a comunicação se perde, né, "Ah, tu tem que fazer assim", mas daí a pessoa não está acostumada, para ela é tudo novo, em outro negócio onde ela trabalha ela não precisa separar, aí ela entra num negócio que ela tem que separar, mas não é na rotina dela e não é hábito, né. Mas não é resíduo? Resíduo é resíduo. É, é isso que acontece muito. Lá em casa, às vezes, eles falam: "Mas tu tem que brigar toda vez que eu boto errado", mas gente, é que cansa de falar, né. Eu também tenho as separações e várias, diversas separações em casa e sempre aparece uma coisa errada. Aí eles falam: "Por que que tu tem que brigar?" Porque eu não já não cansei, né, eu tô falando com o mesmo povo várias vezes, né. É, Mas lá tá bem alinhado, assim, mas demora. é. Isso é É. na casa com os filhos, eu imagino, assim, batendo pessoas que não têm ligação. Tu vai lá, ensina, e quando eles menos tu pensa, trocou, ou menos: "Ah, não tô afim hoje", vai assim. Esse é uma batalha diária mesmo, né. Mas assim, então eu vejo que virou a chave no momento que vocês faziam as coisas, 2 empregos, um pouquinho Uhum. um pé na Recic, um pé nas outras coisas, e virou a chave para ela se autossustentar e agora ela tá com vocês 3 presente, trabalhando, ou seja, tá lá no escritório emitindo nota, mas tá lá separando coisa na hora da compostagem, né. Isso aí. Mas quando vira para as pessoas entenderem na compostagem, né, quando vira essa chave, quando deixa de ser resíduo orgânico e vira composto, né, composto fértil, né, quando vira essa chave, assim, para virar insumo, quando o lixo vira insumo, tem algum gesto simples que as pessoas podem notar? O que assim, o que muda com a compostagem? O que faz sentido? Por que eu tenho que botar separado? O que eu vou ganhar com isso? Porque muitas pessoas pensam: "Se eu botar num saco de lixo, vai embora, o caminhão passa aqui na frente". Não tem dia, tem os dias que o caminhão passa, mas é um caminhão para cada coisa, é uma coleta para cada coisa, é um resíduo para cada coisa. E tem valor, muda muito para compostagem? Vocês podem explicar para o público? Hã, uma que a gente desde o princípio, a gente traz o composto como recompensa. Então todo cliente que entra com a gente, ele tem essa o físico, né, ele entende que ele está entregando um baldinho com resíduo orgânico, e que dali a alguns meses ele vai receber um composto para ele estar utilizando na horta. Então todo cliente novo que entra, principalmente a pessoa física, ou até dentro das empresas que a gente trabalha, e quando a gente fala: "Ah, é isso aqui que vira quando você separa", elas: "Nossa, sério? Sério que o resíduo orgânico estava aqui virou isso aqui?" Sim, é isso aí. Então a gente vê que a pessoa entende que vai gerar um produto, né, que tem um ciclo ali, de continuidade dentro daquele sistema. Mas de novo, é a percepção de cada um. Tem gente que vai engajar muito mais, tem gente que não vai engajar, né. As casas, elas são mais engajadas, porque é um contato mais
pessoal, né, com cada residência. A empresa que a gente tem mais colaboradores dentro, então tem esse ciclo de entra gente, sai gente, aquela empresa que a gente treinou e aquela equipe quando vê, passa 6 meses já não é mais, é outra equipe, então a gente tem que estar sempre reforçando a comunicação interna, pedindo para eles fazerem esse reforço, né, para os novos, funcionários. Então e dentro daquilo tem gente que vai ter essa percepção, que: "Ai, que bacana", e tem gente que também não vai ter. Mas eu acho que mostrar que tem um ciclo fechado através do adubo é uma grande. É, essa devolução do adubo de vocês que é a E até sacada. para a empresa, a gente não devolve só para casa, a gente também traz essa recompensa para a pessoa jurídica, para eles entenderem também, né, que tá Cara, saindo, mas tá tá voltando. voltando com adubo. Ah, isso é Pra ter muito esse legal, porque pra ter esse ganho de é, fato, eu né. imaginava que vocês compostavam, deixavam lá e seguiu, mas trazem de volta. Isso Sim. que mostra para eles: "Olha, teu resíduo orgânico virou isso aqui. Isso. Ah, mas que legal". Aí começa. E assim, qual é o combinado que vocês fazem, tanto em jurídico, para as pessoas separar bem? Porque às vezes tu contrata um, tu vê, pá, aquele sempre separa mal, né, sempre qual é o combinado que vocês fazem para despertar a atenção deles, assim, para eles começar a separar melhor? Tem alguma técnica, alguma coisa que tu fala: "Olha", ou só quando tu entrega o adubo de volta, ele já começa a se conscientizar melhor? Não, na pessoa física, a gente tem meio que um checklist de inicial, assim, né, os materiais que ela vai receber, como é que a gente vai abordar, então tem todo um script de atendimento. E questão de formulário, de contrato, o olha, aqui tá os dias que a gente vai coletar, isso aqui é o que pode ou não pode dentro do baldinho, então ela já recebe todas as informações antes. E toda vez que a gente coleta, eles sempre perguntam: "Ai, estava certinho? Ah, que legal. A gente Eles fez têm a certinho?". preocupação, Eles têm a né. preocupação, porque às vezes muitos são famílias que têm criança, e às vezes criança, Sim, né, passa despercebido, enfim, ou faxineira que às vezes vem de fora. Isso é uma coisa engraçada, porque logo vem a mensagem: "Ai, não precisa passar aqui, veio uma faxineira nova e ela recolheu o lixo". Então, porque na cabeça da faxineira, ela limpou, ela tem que coletar tudo e levar pra fora. Então, daí eles às vezes esquecem de avisar: "Olha, esse aqui tu não Mexe. recolhe, não mexe, deixa aqui". Mas então, a pessoa física, ela tem mais essa preocupação: "Tá certo, não tá?". E quando vem alguma coisa fora, a gente entende que, ou ela recebeu visita, ou às vezes acontece da pessoa física nos mandar mensagem dizendo: "Olha, eu recebi visita esse final de semana, pode ser que não esteja certo", porque as visitas não estão acostumadas na rotina sim, dentro da sim. casa, né. Então, tem essa questão. E na pessoa jurídica é treinamento. Então entra a parte da Luana fazendo a parte do treinamento, a gente só starta depois do treinamento, depois que a gente conversar com quem vai estar envolvido Ah, ali, legal. para entender o que está acontecendo, e também recebem materiais informativos. Além da gente ter um grupo com a empresa, aonde que qualquer coisa que venha, fora do normal, como as bombonas têm QR code, né, então a gente consegue Rastrear. rastrear De onde veio. da onde veio, quem é o cliente, que bombona é essa, a gente consegue dizer: "Olha, na bombona tal, no dia tal, vocês tiveram esses resíduos aqui, Que são que inadequados, E estão né. assim, não estão conforme, né, que ao que legal. deveria Mas vir". e o sinal? Vocês já receberam, assim, um sinal ou um feedback que valeu a pena o contrato? Tipo assim, eles falando assim: "Nossa, eu nunca esperava que eu ia conseguir fazer isso tão certinho, que eu receberia um adubo de volta". Vocês já receberam alguns feedbacks assim? Pode contar uns para nós? Sim, a gente tem vários clientes que nos respondem tanto via Instagram, né, com recados, tipo: "Que vocês são o máximo, que legal o trabalho de vocês, eu gosto de ver o dia a dia de vocês no pátio de compostagem", e até de pessoas da pessoa física, né, de: "Ai, de como é importante esse trabalho de vocês, pena que não é todo mundo que faz, mais gente tinha que saber, todo mundo teria que conhecer a Recicla Engajado", "Ah, né, eu a gente falo de escuta vocês para todo muito. mundo", ou porque a gente manda o relatório, o Bernardo, envia o relatório
para eles, no final do mês de compensação, as pessoas já partilham no Instagram, já compartilham, já mandam mensagem agradecendo: "Ai, eu adoro o trabalho de vocês". Então, a gente tem bastante dos clientes de pessoa física esse retorno, assim, né, esse carinho, essa devolutiva das pessoas. Mas sabe, eu entendo o dia a dia de vocês, entendo a batalha também, porque você tem uma concorrência, que eu acredito que seja, que é o pagamento da coleta Uhum. urbana. Sim. Eu pago coleta de urbana junto com o meu IPTU. Por que que eu vou ter que pagar mais a Recic para vir coletar resíduo? Então isso deve ser assim, uma objeção muito grande no dia de vocês, que as pessoas não entendem. Mas se elas entendessem que na coleta urbana tu está contaminando, misturando tudo, e enviando com aterro, claro, hoje tem aterros com recuperação de gás, tem com recuperação de energia, né? Eles queimam, geram energia através da queima, e tem uns que estão começando agora a apostar em captar esse gás, limpar ele para fazer GNV. Então tem os dois processos. Tá começando? Tá. Vai valer a pena sim, mas o reciclável não deveria estar lá, entende? Uhum. Pode ser que daí o orgânico e o rejeito vão fazer esse sentido. Mas até essa tecnologia dar conta de aterros gigantes, tem todo esse processo mais natural que a compostagem, que nada mais é que o ciclo de voltar a eles como adubo, entende? E voltar para o ciclo verde. Lá no aterro ele não vai voltar. Ele vai gerar por um tempo o gás, depois vai ser desativado, deu, né? O passivo muda. Claro que você não vai ter recicláveis, que eles não vão ter esse olhar que vocês têm. Então essa é a diferença que eu acho que é a maior objeção que vocês têm, é a coleta municipal mesmo. Pagamentos da pessoa. A pessoa, mas eu já pago, por que que eu vou chamar vocês? Mas escutem, pessoal, o trabalho é diferente. O trabalho é bonito, ele retorna, ele faz coisas legais com o meio ambiente, né? Então é isso, esse olhar que tem que acontecer, né, gente? Isso. Mas eu tenho uma outra perguntinha, um pouquinho mudando um pouco de assunto. Eu acho que vocês acabaram sofrendo isso também, e foi uma parte que deve ter sido difícil, que foi, nós estamos num ponto onde as enchentes também pegaram aqui em Lajeado muito forte, principalmente Cruzeiro, né? Mas Estrela, né? Então foi um foco das enchentes de 2024, né? E o que ficou a lição prática da operação de vocês, as rotas, a comunicação com a comunidade, o que vocês tiveram, assim, de impacto, e o que vocês fariam diferente se tivesse naquela época novamente enfrentar? Vocês têm um recado, alguma coisa? Sim, foi um momento bem complicado, né, porque, logisticamente, a gente atende Lajeado, Santa Clara, que está na parte das coletas, né, está do lado de cá do rio, que a gente chama, e tem Estrela, Bom Retiro e Teutônia, que são mais 3 cidades que a gente atende do outro lado do rio. Então a gente precisa, né, cruzar pela ponte do Rio Taquari. Então na época a gente ficou praticamente uma semana ou 10 dias sem conseguir transitar com veículos na ponte, então afetou muito, né, o nosso trabalho, ao ponto da gente cogitar, né, de não conseguir mais prosseguir, né, com o nosso trabalho, porque sem logística funcionando não tinha como a gente operar, né. E o nosso pátio de compostagem é em Estrela, né, então tem essa questão também, se a gente conseguisse atender só o lado de Lajeado resolveria, mas não tem, porque o pátio de compostagem é do outro lado do rio, né. Então, parte de comunicação também foi muito afetada, né, a gente não conseguia comunicar com os clientes para avisar, por mais que todo mundo teoricamente soubesse, né, que estava inviabilizada a coleta, mas foi um momento, assim, de reestruturação também, porque nos fez pensar sobre possibilidades que a gente poderia virem a surgir no futuro, né, de ocorrer novamente, né. Então a gente acendeu um alerta para fazer algumas mudanças para estar prevenido. Tem um plano B, né? Ter um plano B, É, exatamente. porque o alerta era: "Tá, e se a ponte cair?", né, e se realmente essa ponte o que acontece? Então, realmente, se a ponte caísse, a empresa, Gente, se pensar a altura não da ponte, passou água existia. por cima, é inacreditável. Real. Então a gente pensou: se a ponte cair, não existe mais, porque fica totalmente inviável, porque nós também tinha a situação trancada lá com o Mariante. Então como é que a gente vai fazer essa logística, como é que a gente vai rodar, enfim. Então, é que nem o Bernardo disse, abriu possibilidades da gente
olhar outros cenários, e daí entra esse viés da educação ambiental, né? De buscar projetos, a gente tem agora o projeto para esse ano, que é o projeto do Lixo ao Valor, que a Lu até pode falar mais, mas que muda toda a tua percepção, né? Então, com todo mundo mudou a sua visão, né? E com certeza todo mundo repensou. Mas para nós foi, teve esse um pouco de nervosismo, nós do lado de lá, porque na época a gente morava em Estrela, a Luana do lado de cá. Então, nós também estávamos bem separados. E toda a parte administrativa, todo o espaço da Recic, de Bombona, né? O nosso QG é enlajado no Tecnovates. Então, era. Mas é enfim, importante também frisar a empatia, digamos assim, dos clientes em entenderem, né, esse processo, esse período em que a gente não conseguiu fazer as coletas, né? Então, quando a gente conseguiu comunicação e conseguiu avisar os clientes, olha, assim que possível a gente vai retomar, né? A gente percebeu, né, que todos os clientes, não, tudo certo, a gente segrega em outro recipiente e acumula aqui, quando der vocês passam, né? Mas a preocupação maior sempre é com as pessoas jurídicas, né? Porque na pessoa física é mais fácil de tu resolver. Na jurídica, às vezes, o volume é maior e tu não tem muito o que fazer, tu precisa atender, né? E tu tem que cumprir o Tu contrato. tem que cumprir o contrato, né? Então, mas mesmo assim, né, a gente foi super tranquilo e felizmente a gente conseguiu retomar a lobby. Por mais que teve o caos do trânsito, né, a gente teve que mudar toda a questão de horários, né, para conseguir atender todo mundo, mas passou. Depois começou a passar em meia pista, acho que foi, Sim, né? Sim, bem. foi evoluindo. Mas agora dá para dizer que de fato está funcionando, Funcionou. fluindo super bem. Graças a Deus. Levou um bom tempo, foi Mas a longo. gente tá vendo agora, acho que é Juiz de Fora, né? Tá Sim, tendo algumas sim. coisas. E relembra muito, é É. muito parecido Sim. do que a gente viu aqui, né? Porque o que aconteceu ali em Simbu, o que aconteceu aqui pra cima, como é que é o nome da cidade? A primeira afetada um ano antes. Mussum. Mussum, isso aí. Foi terrível, muito parecido com o que aconteceu lá, o arrasto das casas, e assim. Aqui também teve, foi alto, Santa Cruz também teve muita coisa, mas Santa Cruz ainda tem uma parte mais esponja, deixou que tem onde essa água diminui a velocidade, né? Então só encheu, atravessou até a BR, mas não teve esse impacto tão grande, né? Então essa coisa de a chuva concentrada num lugar só, e pode acontecer, a gente tem a gente está em cima de um local que bate as frentes frias com quente, né? Então é um lugar muito bom de se viver, mas tem esse risco, né? Bom, vamos dar agora os números da Recic. Vamos puxar o Bernardo alguns números, né? O Bernardo tem uns números aí para nos contar como está a Recic, o que vocês já fizeram, assim, uns números assim que é legal dizer o trabalho de vocês, como é fantástico nesses números de orgânicos, né? Sim. Hoje a Recic tem mais de 80 clientes, né, entre pessoa física e pessoa jurídica. Se a gente for olhar, é um número muito pequeno em relação ao potencial de mercado que a gente tem. Mas hoje, dentro da nossa realidade de operação e de logística, a gente tem ainda uma margem para aumentar essa capacidade de clientes, mas tudo tem um limite, né? Então, hoje, a gente consegue atender bem essa quantidade de clientes, né? A parte de logística funciona. Então, a gente coleta em média de 5 a 6 toneladas por mês de resíduo orgânico, né? Então, é um volume expressivo, né? Claro, 5 a 6 toneladas por mês, eu não imaginava. E isso, claro, né? E a gente vem aumentando, né? Como a Lu disse, a gente surgiu em 2021, a gente coletou em 2021 2 toneladas, né? No ano todo. No ano todo. 2022 a gente já foi para 8 toneladas. 2023 a gente passou 20 toneladas. 2024 a gente quase bateu 50 toneladas. E o ano passado, 2025, a gente chegou a 70 toneladas. Então, cara, que trabalho aí. A gente nunca estipula uma meta, né? Esse ano vamos coletar 100 toneladas. A nossa meta é não coletar menos do que a gente coletou no ano anterior, né? Vamos pelo menos manter a carteira, manter o nível de coleta, e né? crescendo gradualmente, né? Exatamente, né? Então, no total da Recic, a gente já passou de 150 toneladas de resíduo orgânico compostado, né? Isso representa
mais de 100 toneladas de CO2 equivalente, né, que a gente compensou. E fazendo a conversão, a gente sempre gosta de usar as conversões, né, para quilômetros, né, se a gente fosse rodar com um veículo popular, seria mais de 300 mil quilômetros rodados, né, essa emissão de CO2 que a gente compensou com a compostagem é o que um veículo, né, iria circular, né, gerando, né, esse CO2. Então, é bem expressivo, né, são números expressivos. Por mais que a gente seja um negócio pequeno. Sim, não, Então, olha o tamanho do impacto, né? Mesmo com poucos clientes, digamos assim, a gente já consegue trazer números bem expressivos, né? olha só, imagina, aqui tem um potencial muito grande, porque são diversas cidades juntas, né? Que a gente sempre fala, é uma Lajeado, Estrela, Encantado, Arroio do Meio, Cruzeiro, Santa Clara, é tudo muito próximo, né? Então, o potencial dessa região aqui para avançar com esse processo de vocês é grande, tem bastante pessoas. Claro, e tem outras cidades próximas, tipo Venâncio, também tem uma capacidade grande, então dá para expandir bastante. E eu fico muito feliz com o processo e com o crescimento de vocês. Eu olho sempre com muitos olhos e imagino que lá em 2019, quando começou o movimento de Semana Lixo Zero, acho que a Luana estava, né, já nesse movimento, Aline também. a Aline também. Vocês imaginavam essas toneladas todas? Vocês passavam isso pela cabeça, não? Não, lá em 2020 foi quando deu o primeiro viés da gente entrar num assunto sobre a compostagem, mas a gente era do Movimento Lixo Zero, porque eu conheço a Aline e o Bernardo por causa de um casal de amigos, então a gente já tinha um contato, mas eu me aproximei mais da Aline, foi lá em 2020, quando a gente iniciou o Movimento Lixo Zero aqui no Vale do Taquari, e aí foi aumentando, aí eu entrei na Recic, e aí as coisas foram evoluindo. Então foi um processo bem sempre planejado, pensado. Não foi assim, vamos tirar essa ideia maluca aí do papel e vamos hoje, né? Então, isso que o Bernardo falou, a gente vem crescendo sim, mas sempre com os pés no chão e cabeça bem alinhada para que a gente não tenha nenhum tropeço ou que a gente possa acabar fazendo uma coisa que não seja de interesse nosso, ou que talvez não esteja dentro do nosso pensamento como visão e missão de empresa, né? Então a gente gosta sempre de estar bem alinhado para que a gente consiga evoluir de forma constante, né? E sempre bem resiliente também. E a escolha também, aquela vez, da questão do aplicativo foi essas evoluções, né? Porque, que nem a Lu trouxe ali, a gente desenhou para condomínios, mas foi o público pessoa física que nos instigou, aí depois a gente foi para a empresa, em nenhum momento a gente tinha pensado em empresa, né? Porque já tinha outras aqui na região, mas sempre empresas que a gente fala é empresas pequenininhas, né? Tipo uma padaria ali, um pequeno restaurante, uma confeitaria, nada de grandes geradores. E isso foi nos instigando, e daí a gente chegou, não, a gente precisa melhorar, adequar processos, ter sistemas, porque chega uma hora que só planilha não adianta. Então foi, a gente bateu realmente o martelo, porque a gente foi naquela feira lá em São Paulo, onde vocês estavam, na West. Esse ano foi É Eco. Ecoist, né? Agora é Ecoest. Esse foi Ecoest. Isso aí, mudou o nome para esse Mudou, ano, mas lá nós encontramos, foi nós encontramos, e eu acho que 2022. foi lá que a gente Sim. não, vamos. Porque a gente precisava garantir a rastreabilidade, né? Principalmente para as pessoas jurídicas, né? Então, hoje a gente consegue garantir, né? Desde o momento que a gente chega no cliente para fazer a coleta até o momento que a gente sai de lá, quais bombonas a gente deixou, quais bombonas a gente coletou, qual é o peso. Se tiver alguma evidência fotográfica, a gente anexa junto na plataforma. Então, hoje, na questão das rotas, a gente não usa mais planilhas, é tudo via sistema, né? Funciona super E bem. é o que o Bernardo traz, que nos garante respaldo, porque já aconteceu, né, da gente ter que dar um retorno dizendo, não, mas tá aqui no sistema, tá aqui no horário, né? A gente teve um cliente que contestou, né? Vocês não vieram fazer a coleta. Né? A gente disse, não, a gente foi. Não, vocês não vieram porque as bombonas estão aqui com resíduo. Né? E a gente evidenciou através do sistema, não, ó, nós estivemos, tal dia, tal horário, tá aqui as evidências do que foi coletado. Né? Então,
às vezes acontece, né? Então é uma forma de ter também segurança e respaldo para comprovações, né? Sim, que às vezes é uma questão interna da empresa, que talvez Gerou demais, gerou depois. gerou depois, contou no não levou horário. no horário, enfim, né? Se esqueceu, ficou acumulando em outro local, e daí a gente Seguiu. segue a rota, então a gente sempre vai passar mais ou menos no mesmo horário, nunca vai ser algo diferente. Então a gente conseguiu comprovar dizendo que sim, né? E teve, não, desculpa, talvez o pessoal aqui esqueceu, realmente segurou e não levou, enfim, né? Então a gente faz um ajuste, mas é bom de ter o sistema, porque a gente consegue comprovar isso, né? Senão a culpa é sempre de quem coleta, né? Quem não coletou. Exato. É isso aí. Gente, que papo bom. Eu conversava mais com vocês, mas todo mundo temos nossas obrigações, né? Então, para encerrar, eu gostaria de perguntar assim, eu sei que vocês são fera nisso e tem um monte, mas pense em uma prática ambiental para deixar de dica para o nosso público. Pode ser compostagem, né? Tá? Mas pode ser qualquer outra que você faz um dia a dia simples, às vezes. Então, sai práticas assim que eu nem imagino, às vezes, de dicas, que é muito legal para a gente ir montando esse arcabouço de práticas aí para entregar para o nosso público. Bom, eu acho que uma das práticas que todo mundo deveria inserir no seu dia a dia, independente se for empresa ou residência, é a separação dos resíduos. A gente tem um grande problema com a nossa cultura do descarte inadequado e do descarte inadequado misturado, né? Então, acho que pelo menos aí em 3 frações, né? Até o rejeito, o orgânico, o reciclável, todo mundo já estaria ganhando pontos, que hoje a gente sabe que essa prática não acontece, né? A gente é fato, não é nenhuma coisa da nossa cabeça, né? De fato, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, que é básico. E a compostagem, com certeza, seja ela caseira, através de composteiras, né? Ou seja, através da nossa coleta na Recife. Essa é a minha dica. Não sei se eles têm outra também. Não, mas é isso aí. É o básico, né? Funcionar É o em mínimo. casa, né? Então, é simples ali, é tranquilo da gente. Não é nada misterioso ou que seja difícil, né? Não, que nem a gente fala, não precisa fazer a compostagem, mas pelo menos separe em 3 frações, deixe separado e respeite o dia da coleta. Então, isso já é o básico do básico, né? Em questão de cidadania dentro do município, né? E eu acho que também é bom a gente sempre leva, principalmente para os nossos clientes da pessoa jurídica, as trocas, né, sustentáveis, né? Então, tem muita possibilidade dentro dos negócios de fazer trocas, né? Por exemplo, o próprio canudo plástico, fazer a troca por um canudo compostável. Ou o próprio copo do café lá do teu escritório, que é um copo plástico, tu pode fazer a troca por um copo compostável. Então, é uma prática que a gente faz na hora do treinamento dentro das empresas, na pessoa física também, a gente passa essas dicas, né? Então são pequenas substituições dentro da residência ou dentro da empresa que já causam um grande impacto, né? Então, acho que é importante a gente estar atento também a esses pequenos detalhes, essas pequenas trocas que a gente pode fazer dentro do nosso dia a dia. Perfeito. Sobre essas trocas, tu puxou um assunto muito legal. Eu tenho uma troca para fazer. Eu tenho 3 canudinhos de fibra de coco aqui, Ó, um para cada um, Olha aí. e 3 copinhos de fibra de açaí, né? Se eu tenho que virar no mochila, se precisar um copo extra atuado, o chaveirinho, o Bernardo falou E de não copo foi de propósito. Eu vi que não foi de O Bernardo falou propósito. de copo compostável, mas pode ser os copos reutilizáveis, Exato, né? isso Dentro é da verdade. empresa não precisa ter copo plástico lá, cada um tem a sua caneca, o seu copo, né? Paga assim, Isso o aí. logo da empresa, né? Da Muito bem. firma. Gente, mas muito obrigado. Adorei o papo, foi muito bom conversar com vocês. Demorou esse podcast, mas acho que chegou no momento certo. Tudo tem um momento certo de acontecer. E fico feliz com o trabalho de vocês novamente. A Meu Resíduo fica feliz em tê-los como cliente também. A gente sabe que é um processo que vocês estão desenvolvendo, nós também. A gente também é uma startup, então vem crescendo e vem olhando. Cada um nas suas diversidades, né, de operações. Mas eu gostei muito da conversa, então queria deixar um muito obrigado pelo tempo, pela possibilidade de conversar e trazer todo esse assunto à pauta. E uma hora aí a gente se encontra de novo em feiras, ou trabalha em parceria juntos. Estou aberto para qualquer coisa aí, tá? Com certeza. A gente agradece, né, o convite.
a disponibilidade de vir até Lajeado, a nossa cidade, né? E sempre muito bom trocar ideias com vocês, conversar. E eu espero que a nossa parceria aí só se fortaleça e a gente consiga fazer várias outras feiras com o painel, quem sabe, do meu resíduo. Ah, perfeito. A gente sempre indica. Sempre quando o pessoal dos composteiros lá fala, a gente, mas a gente usa meu resíduo, a gente usa meu resíduo. É isso aí. Obrigado, Ismael, pelo Obrigada. convite. Foi um Falou. prazer. Valeu. Então fica aqui mais um EcoMind Talks. Toda semana, um passo a mais para a economia circular. Até a próxima, gente. Obrigado. Até, tchau.